Você pode estar se perguntando aí qual ensinamento que a gente consegue tirar de uma pessoa que está lavando a louça. Mas a gente consegue entender que tudo na nossa vida tem um ensinamento por trás. Tudo na nossa vida carrega um ensinamento onde a gente pode trazer como algo que vai nos fazer avançar na nossa vida. Por exemplo, quando a gente acorda, se você for olhar isso para um modo litúrgico, vamos dizer assim, o que, que significa o acordar? O acordar significa um novo nascimento, um novo dia. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, todos os dias pela manhã, a gente tem as misericórdias do Senhor renovadas sobre a nossa vida. A gente tem uma nova oportunidade de vida e a gente tem uma nova oportunidade de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, o acordar, ele simboliza o batismo, o novo nascimento, a nova vida na nossa vida. Então, aí a gente tem, por exemplo, o arrumar a cama. O que, que significa arrumar a cama? Arrumar a cama é colocar ordem ao caos. Você acabou de se levantar daquele lugar, aquele lugar está bagunçado, você precisa arrumar aquilo, você precisa começar o seu dia colocando ordem no caos, assim como Deus fez na criação. Então, tudo na nossa vida a gente tem um ensinamento, inclusive no lavar a louça. Quando a gente se propõe a fazer algo que não é prazeroso para a gente, e a gente faz porque é necessário, porque nós precisamos fazer aquilo, nós precisamos colocar ordem naquilo, você está desenvolvendo a sua disciplina. E a mesma coisa com a palavra de Deus, com treinamento físico, com qualquer coisa na sua vida. Quando você se propõe a fazer aquilo que não é prazeroso para você, você está indo contra a sua natureza e está desenvolvendo uma disciplina sobre aquilo. Você está digamos assim, governando sobre aquilo, sobre a sua própria vida. Por quê? A minha vida é querer deixar isso aqui, a minha carne é querer deixar isso aqui e alguém resolve depois. Mas o meu espírito entende que eu preciso fazer o que é certo. Então, fazendo isso, eu ajudo a minha esposa, eu trago ordem para casa, eu consigo deixar ela mais livre para fazer outras coisas, né? Para ela poder fazer a comida, para ela poder fazer outras funções na vida dela, estudar como ela está fazendo lá agora, lendo um livro. Então eu posso ajudá-la de alguma forma a colocar a ordem na nossa casa. Então quando eu entendo isso, eu entendo que mesmo que eu não goste de fazer isso vai me trazer um retorno e vai trazer um retorno também para todos aqueles que estão à minha volta. Então eu preciso entender nas coisas mais básicas do dia, no meu dia a dia mesmo, que tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Então, se eu lavo uma louça, eu estou glorificando a Deus com essa louça que eu estou lavando. Por quê? Porque eu estou indo contra a minha carne, estou fazendo algo que é produtivo para minha família, eu estou cuidando da minha família, eu estou fazendo com que essas pessoas possam ter mais tempo até para passar com o Senhor, para ter comunhão com Ele, para estudar mais da Bíblia, para fazer outras coisas. Não estou sobrecarregando a minha esposa, estou tratando ela da forma que Deus fala que eu devo tratar, da forma que o Senhor tratou a sua igreja. Um homem que não consegue lavar uma louça para deixar a sua esposa mais liberada para outras coisas, ele não está tratando a sua esposa da forma que Cristo tratou a igreja, da forma que Cristo amou a igreja. Então, no dia a dia, eu preciso olhar para tudo que eu faço como uma forma de glorificar a Deus, como uma forma de seguir a vontade dele para minha vida. Só assim eu vou estar fazendo do meu ordinário algo que vai me levar para o meu extraordinário. Você não vai conseguir viver na sua vida algo extraordinário, algo, uma mudança abrupta de um dia para a noite se você não estiver no seu ordinário, no seu dia a dia, fazendo coisas que muitas das vezes não são prazerosas para você, mas que vão te trazer um resultado lá na frente e vão te gerar disciplina. Então você precisa entender isso. Tem coisas que não são prazerosas, mas são necessárias. Eu preciso abrir mão da minha carne e começar a começar a fazer essas coisas para que eu possa ter resultados maiores lá na frente. O sucesso ele vem do dia para a noite, depois de 10 anos de trabalho duro. No livro Fora de Série, o autor fala sobre os 10.000 horas que é necessário para se transformar em um especialista em alguma coisa. Então, se você lavar a louça por 10.000 horas, brincadeira, mas se você se dedicar a algo por 10.000 horas, você vai se tornar um especialista naquilo. Ele cita o exemplo do Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates era alguém que, quando conheceu a programação, ele se apaixonou de uma forma tão grande que ele fazia de tudo para programar. Então ele invadia lá o laboratório da faculdade, que era onde tinha computadores, durante a madrugada, era um horário que ele sabia que não tinha ninguém usando os computadores, para ele poder praticar a programação. Então ele ficou apaixonado por aquilo de uma forma que ele só conseguia viver aquilo. Ele só conseguia fazer aquilo na vida dele.
E não é à toa que quando os computadores explodiram, quando as pessoas começaram a usar os computadores em casa, eles precisavam de sistemas operacionais, né, com programas que pudessem fazer o dia a dia deles ali mais fáceis, né, como a gente tem hoje Word, Excel e tudo isso. E quem é que estava preparado para isso? Quem é que estava com muito tempo de experiência em programação que conseguiria criar esses programas facilmente? O Bill Gates, alguém que estava ali muito tempo lá atrás se preparando para algo que ele nem sabia ainda, mas ele já estava se preparando para que quando aquele momento chegasse, ele não sabia, mas o momento chegou e ele pôde viver aí esse sucesso do dia para a noite. Hoje o Bill Gates é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, por quê? Porque ele se dedicou a fazer aquilo e outra, até hoje ele se dedica, ele não parou depois de um tempo, tá? Então a gente precisa entender isso. O que Deus te chamou para fazer? Você tem se dedicado a se esforçar, a estudar, se aperfeiçoar nisso que Deus te chamou para fazer? Pense sobre isso. Deus te chamou para pegar a palavra, Deus te chamou para cuidar das pessoas, Deus te chamou para, não sei, de repente para ser um médico, de repente para ser um advogado. Você tem se dedicado todos os dias nessa direção? Você tem estudado todos os dias? Você tem se esforçado? Você tem colocado em prática todos os dias aquilo que Deus te chamou para fazer? Essa é a grande diferença das pessoas que vivem o extraordinário. Elas se dedicam nos dias mais ordinários, quando ninguém está vendo, para aquilo que elas foram chamadas. E aí um momento vem e acontece, e todo mundo vai ficar pensando assim, caramba, foi sorte. Que sorte que essa pessoa deu. Mas você vai saber que não foi sorte, foi o teu preparo, foi Deus te direcionando, foi a sabedoria que Deus derramou sobre a tua vida. Então, eu quero te convidar a fazer isso hoje. Comece a andar na direção do teu propósito. Comece a se dedicar na direção do teu propósito. E quando o momento chegar, você vai estar pronto, preparado para receber o extraordinário de Deus na sua vida. Valeu, meu irmão? Se você ainda não está seguindo aqui no canal, se inscreve aí para a gente compartilhar mais conteúdos como esse. Vai ser uma bênção ter você aqui do meu lado. Valeu, meu irmão. Fica com Deus e até o próximo vídeo.